Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Eu quero agradecer ao convite de estar com vocês essa noite, parabenizando esta casa. Afinal de contas, quando nós fazemos 60 anos, não é uma data qualquer, é uma data que se deve comemorar com bastante alegria. Afinal de contas, são 60 anos que uma porta se abre para a esperança. São 60 anos que uma porta se abre para o conforto das almas, para o ajustamento da terra. E isso é algo absolutamente louvável, digno da nossa admiração. Somente quem empreende o trabalho de uma casa espírita sabe a dificuldade do dia a dia de manter esta porta aberta e de manter, acima de tudo, uma egrégora caridosa e pronta para atender às mais variadas demandas. Portanto, estão todos os companheiros do Antônio Cruz de parabéns por essa data e nós nos sentimos profundamente honrados de estarmos aqui na noite de hoje, neste 25º Encontro Espírita, para falarmos sobre um dos assuntos mais difíceis, não de falar, porque falar sobre esse assunto todos nós falamos, todos nós sabemos que somos espíritos imortais. Isso é a coisa mais comum. Não, eu sou espírito imortal. Quando eu morrer, eu vou para a colônia espiritual. Não existe a morte é só uma passagem, é só uma transição. Isso é muito bom da gente dizer, mas é absolutamente difícil de viver. Muito difícil viver essa prática, porque a prática do espírito ela é um pouco diferente da prática da carne. A prática da carne ela é muito mais tangível, ela é muito mais possível, porque o corpo fala por si. Então, quando nós estamos no mundo de relação, nós vivemos as relações com os outros, sentimos, percebemos a energia que nós trocamos uns com os outros, e com isso é mais fácil perceber quando o outro está alegre, quando o outro está triste, quando uma coisa é certa, quando uma coisa é errada. É sentir aquela culpa por termos feito algo que nós não deveríamos fazer, ou usufruir dos prazeres da carne, que essa daí, inclusive, é algo muito mais fácil. Para não ir muito longe, um pudim de leite condensado, caramelizado, coberto com calda crocante de chocolate, Ave Maria, né? Pensa aí, gente, é uma coisa que dá água na boca. Então, a carne percebe o pudim de leite condensado de uma forma muito especial, porque o prazer é imediato, é contundente, dopamina no cérebro, imediatamente nos dá uma sensação de relaxamento e de prazer. E assim, nós temos uma opção entre viver a possibilidade do espírito ou os prazeres imediatos da carne. E claro que os prazeres imediatos da carne, eles são muito mais reais. Afinal de contas, o espírito ainda é uma possibilidade, para muitos uma certeza, mas para a grande parte de nós ainda apenas uma possibilidade muito concreta, talvez, muito, mas muito mesmo. Mas ainda não de fato, porque quando nós observamos a realidade tangível, a realidade objetiva, a sociedade e até mesmo o dia a dia da casa espírita, a gente percebe que a nossa racionalidade nos empurra muito mais para o mundo da matéria do que para o mundo do espírito. A nossa racionalidade nos leva muito mais para vivermos o aqui e agora do que o porvir, o seguinte, o ato contínuo ao final da existência carnal. E por esse motivo, nós ainda enfrentamos muitas dores, muitos problemas aqui na Terra. Nós ainda temos muitos conflitos dentro da casa espírita, sofremos bastante as injunções da nossa própria, o nosso despreparo, da nossa ignorância. E isso, claro, provoca em nós imensa dor. A sociedade hoje estertora as dores da alma quando nós percebemos os índices de violência e, sobretudo, quando observamos que uma sociedade está doente, uma sociedade que vive dos remédios. Eu observo o crescimento da indústria farmacêutica no país e vejo que nós estamos caminhando a passos largos para sermos seres drogados o tempo inteiro. Tomarmos remédio para dormir, para acordar, para sermos felizes, remédio para controlar a pressão, para subir, para descer, o açúcar, não é? Todo tipo de remédio, artrose, artrite, os artrodos que estamos aí percebendo, não é? Há quem diga que quando nós fazemos 40 anos, ao levantar da cama, se não sentir dor nenhuma, está
desencarnado. Então a gente sente dor na pele, dor nas articulações, enfim, há uma degradação no corpo físico motivada por algo da nossa emoção, e isso é extremamente complicado, porque se nós formos observar o futuro que nos aguarda o planeta Terra, vamos ver que realmente há algo de pior. Não no sentido moral, no sentido da civilização moral, mas o próprio desenvolvimento vai nos levar a desafios sociais muito, mas muito graves. E nós precisamos estar preparados para isso. Certamente que a sociedade dos remédios, e a sociedade da frustração, dos limites baixos da ansiedade, não estará preparada para o futuro que está para vir nas proximidades dos próximos 20 anos, aqui e agora. Não aqui a 50 anos ou 100, para outros espíritos que vão viver, para nós todos. A grande maioria de nós que estamos aqui nessa sala, estaremos presentes nesse novo futuro. E a pergunta, será que nós estamos verdadeiramente preparados para ele? Essa é a pergunta que está aí. Mas a provocação dessa noite, eu gostaria de trazer uma figura que para mim representa bastante dessa nossa ideia a respeito do mundo espiritual em relação ao mundo carnal, que é uma história que acontece lá na Grécia Antiga, e a história de um pai e um filho. O pai, um grande arquiteto, um homem que trabalhava com as artes, com as coisas, esculpia, enfim, e ele era um grande arquiteto que fazia trabalhos para o rei. Um belo dia, ele e o seu sobrinho, que era uma pessoa que tinha uma genialidade bastante avançada, esse sobrinho, ele começou a ultrapassá-lo em arte. Estamos falando de Dédalo e do seu sobrinho Talo. Então Dédalo começou a observar que Talo observava os dentes da serpente e dizia, vou fazer um serrote. E fazia um serrote e aí conseguia produzir muito mais. E outras invenções de Talo foram deixando Dédalo desconfortável, até o dia que Dédalo empurrou Talo de cima da Acrópole. Talo morreu. E Dédalo então teve que fugir para a ilha de Creta. E lá ficou, aonde o rei Mino, ele era um rei que gostava muito, né, dessas coisas da mitologia e etc. E ele então tinha um problema dentro de casa. A sua esposa, ela era apaixonada por um touro. Pasífae era apaixonado por um touro divino. E ela pediu a esse grande arquiteto que produzisse uma vaca, uma espécie de uma escultura de uma vaca, que ela pudesse estar lá dentro para poder ter uma noite de amor com o seu amado touro. E assim foi, ela engravida, e o seu filho, ele é parte homem e parte touro, é o Minotauro, o filho de Mino. E esse touro, ele não podia ficar em sociedade, e por isso o rei pediu que o arquiteto construísse um lugar para colocar o seu filho. O arquiteto fez um grande labirinto, e lá no centro do labirinto, ele colocou o filho. E lá ficou, até o dia que Dédalo ensinou o jovem Teseu como entrar no labirinto. E fazer, então, através do fio de Ariadne, que era a sua amada, fazer com que ele entrasse e saísse do labirinto, matando, então, o Minotauro. O rei ficou muito fúrio da vida, porque ele matou o meu filho, afinal de contas isso não pode acontecer, e por esse motivo condenou o arquiteto e o seu filho, Dédalo e Ícaro, a ficarem no próprio labirinto que ele havia criado. Só que para sair de lá não dá para sair sem o fio, é impossível sair do labirinto. E ele teve uma grande ideia, como um grande inventor, ele teve uma grande ideia. Pegou as penas das aves que caíam dentro do labirinto, pegou cera e moldou asas para ele e para seu filho. E aí advertiu o seu filho, cuidado para você não se aproximar do sol. Saíram batendo as asas e então fugiram do labirinto por cima. Ao invés de trilhar os caminhos, eles inventaram um artifício e saíram fugindo por cima. E assim o seu filho, empolgado com o brilho do sol, foi se aproximando do sol, até que a cera derreteu. Quando a cera derrete, esse menino despenca lá de cima e no mar Icário ele morreu. Por que essa cena me traz uma reflexão sobre a noite de hoje? Porque, de certa maneira, se nós formos olhar, o nosso querido
Dédalo traçou o seu próprio labirinto. Ele projetou o labirinto. Ele construiu o labirinto. E terminou por se enfurnar dentro da sua própria criação. E como ele era um homem ardiloso, para fugir, ele tentou o alto. Fugir para o alto através de asas de cera. Quando a pessoa é humilde e consegue compreender que a proximidade dos espaços celestes dá apenas para pequenas fugas, para voos rasantes, tudo bem. Mas quando a pessoa imagina que pelo simples fato de ter asas, mesmo que sejam asas artificiais, essas pessoas podem se aproximar de Deus, eis aí o ledo engano, o grande engano. E daí, normalmente, acontece a grande decepção, porque a pessoa, quando se aproxima do sol, que é a grande luz, percebe que as suas asas são de mentira, e aí lhe resta apenas a queda e o chão. Há que vir os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vem, já dizia o Evangelho. E nós precisamos pensar sobre isso, porque afinal de contas, desde que nós nos entendemos como Espírito sobre a terra, que nós temos a possibilidade de encontrar com Deus, e esta porta aberta ao divino dá-nos a perspectiva da salvação. De certa maneira, buscamos nas religiões a salvação dos nossos espíritos cansados da luta, e a salvação torna-se para nós o grande alento para vivermos as idiosincrasias do mundo material, as dores da matéria, com a esperança que um dia alguém virá nos salvar. Deus virá do céu, salvar a todos nós, tirar de nós a possibilidade do sofrimento da vida cotidiana. E assim, inventamos muitas formas de fazer um contato com o divino. A religião, muitas vezes traduzida em diversos tipos de procedimentos, de dogmas, de arrumações daqui e dali, vai nos dando uma perspectiva de que talvez seja fácil encontrar com Deus. Para uns apenas, botar um livro debaixo do braço, tomar um banho de piscina seja suficiente para fazer a sua salvação. Para outros, repetir palavras e fazer a repetição. E eu me lembro muito do Evangelho quando Jesus dizia ao homem rico que perguntava a ele: Senhor, como faço para ter a vida eterna? E ele dizia: para ter a vida eterna basta cumprir os mandamentos. Mas assim eu já faço desde criança, afinal de contas eu sou um pequeno fariseu. Eu faço isso todos os dias. Então, se isso para você não é suficiente, vende tudo que tens, acumule um tesouro no céu e me siga. Não dá para fazer isso, abrir mão dos prazeres da terra, simplesmente para fugir em nome de uma proposta do futuro. A proposta da celestial salvação. Isso talvez não seja suficiente. E dessa maneira, nós hoje podemos fazer uma reflexão sobre o estado do Espírito encarnado aqui na Terra, nós, enquanto seres espirituais, vivendo nesta Terra, de que maneira nós poderíamos viver de maneira diferente daquela que vivemos, na perspectiva de que, para fazer isso, temos que abrir mão de algumas coisas. Temos que abrir mão de alguns dos nossos prazeres, dos nossos vínculos, dos nossos valores, daquilo que nós nos prendemos, de certa maneira, aqui neste nosso mundo. É a grande dificuldade, sem dúvida nenhuma, é sabermos que para fazer o nosso grande salto, temos que deixar algo aqui no chão. Deixar algo do que somos para trás e fazermos então a transição para o novo planeta, o planeta de regeneração, através de espíritos regenerados. A grande pergunta, e sem dúvida nenhuma essa é uma questão, é porque o homem contingente, ele ainda não vive uma realidade diferente daqui da Terra. Nós que estamos aqui hoje somos seres racionais, nos orgulhamos disso, mas os nossos indicadores sociais não mostram a nossa racionalidade, ao contrário, mostram que nós estamos ainda longe dela. Há pouco tempo atrás, no Ceará, houve uma rebelião de presos, onde os presos estavam jogando futebol com a cabeça dos seus opositores. Estamos falando isso no século XXI. Não estamos falando isso na era das cavernas, nem muito menos nos tempos medievais. Estamos falando de hoje. Estamos falando de hoje numa sociedade onde as pessoas se drogam, onde as pessoas se matam por qualquer coisa, onde há os crimes ainda, os crimes passionais, os feminicídios, as outras agressões de um modo geral que a sociedade sofre por conta da violência.
Nós estamos enfrentando isso simplesmente porque, de grande ordem, nós nos esquecemos de Deus, nós nos esquecemos das coisas sagradas, nós nos esquecemos do Espírito. No século XIX, quando Allan Kardec trouxe a doutrina dos Espíritos para nós, iluminando as nossas consciências e abrindo as perspectivas para um novo cenário existencial aqui entre nós tínhamos então um código de conduta, um código novo, que poderia fazer com que nós renovássemos toda a nossa consciência. Essa era a esperança de Allan Kardec, quando ele dizia: haverá um novo ciclo, um ciclo de renovação, onde nós poderemos mudar as condições sociais. O materialismo que imperava na França, imperava no mundo, mesmo existindo um espiritualismo consciente, racional, já à época, mas estava a ciência buscando a liberdade para poder encontrar a explicação do sentido da vida nos tubos de ensaio e nas fórmulas matemáticas. É claro que os espíritos vieram numa época propícia. Allan Kardec diz: nem antes, porque senão a religião teria destruído, e nem depois, senão o ceticismo teria aniquilado. No momento exato de uma transição entre um pensamento religioso para um pensamento novo, um pensamento mais considerando a hipótese do espírito dentro da realidade existencial, e isso fazendo com que nós tivéssemos a possibilidade de repensar da condição do homem sobre a terra. Nós viramos o século XIX para o século XX sem Deus. Vocês vão lembrar que no início do século XX nós tivemos duas grandes guerras que abalaram os alicerces da humanidade. Essas duas grandes guerras mostraram o poder do morticínio, da capacidade de aniquilamento da espécie humana, da capacidade de nós termos o mal sendo apresentado da maneira mais absoluta. E da mesma maneira, nós tivemos outras situações, como, por exemplo, a vida de Gandhi, nesse mesmo século, apresentando através da não violência a possibilidade de um novo mundo ou de uma outra hipótese de estarmos em contato com as nossas idiosincrasias, nossos problemas humanos. Essa questão que hoje chega para nós, sobretudo depois da década de 60, nós tivemos uma mudança muito grande na nossa sociedade, porque a sociedade materialista trouxe liberdades para o homem, liberdades incríveis. Potencialmente nós somos hoje capazes de fazer qualquer coisa, somos livres para tudo. Nós somos livres para vestir qualquer roupa, para poder usar qualquer tipo de uniforme, mudarmos os nossos corpos, exercermos a ideia da cidadania da maneira mais interessante possível. Nós somos livres mesmo, conseguimos uma liberdade, as mulheres conseguiram liberdade, as minorias conseguiram liberdade, conseguiram formas de expressão. Nós hoje somos de fato capazes de realizar uma nova existência, uma nova perspectiva. Estamos como Rousseau: o homem está dentro da sua impossibilidade de limites, o homem está sem limites. Mas, por outro lado, essa ideia de que cada um pode ser o seu próprio mundo, essa ideia de que cada um pode criar a sua própria liberdade, perdemos os referenciais da sociedade e hoje vivemos num mundo chamado mundo líquido. Esse mundo líquido é um mundo onde as coisas não existem concretamente. Elas não são exatamente como eram antes. Antes nós formávamos um filho na faculdade e esse menino na faculdade ele era formado e era suficiente ser médico, advogado, engenheiro, dentista, para que ele tivesse seu futuro garantido. Dentro de casa, nós, enquanto pais, podíamos dizer para os nossos filhos: me respeite que eu sou seu pai. Tínhamos condições muito bem definidas, isso tudo muito arrumadinho, tudo muito certo, tudo muito no seu lugar. E hoje isso não existe mais. As coisas são feitas para acabar, as coisas são feitas para durar muito pouco, e por isso nós estamos vivendo numa sociedade onde o que você tem hoje, amanhã, não vale mais absolutamente nada. As suas conquistas de hoje são muito frágeis, muito tênues, elas são muito perecíveis, e obviamente que nós estamos incomodados com isso. A juventude, sobretudo, que nasce em lares onde a perspectiva da religião não existe, Deus não é uma hipótese, a imortalidade da alma muito menos, a espiritualidade também não, e por isso as crianças com 16, com 17 anos fazem aquela célebre pergunta: qual o sentido da minha vida? E as taxas de suicídio infantil estão graçando índices realmente alarmantes. Isso tudo mostrando quanto nós
inovamos do ponto de vista social, mas ao mesmo tempo, o quanto nós estamos despreparados para vivermos nesse novo mundo, nesse mundo líquido, o mundo da liberdade. Eu costumo dizer que o mundo da liberdade é um mundo importantíssimo para o advento da sociedade do espírito, porque se nós não tivermos a possibilidade de sermos o que somos na nossa liberdade de consciência, como é que nós poderemos transformar qualquer coisa? Como é que nós podemos transformar a sociedade se o homem não for livre para fazer a sua transformação pessoal? Porque aí é que entra justamente o grande desafio, que é viver a realidade de um homem transformado a partir do autoconhecimento, a partir da possibilidade de você saber realmente quem você é enquanto espírito encarnado sobre esta terra. Um espírito é alguém que traz uma memória passada e uma vida presente. A vida presente, ela é construída a partir de um processo longo, que é desde o nascimento. Nós estamos hoje com pesquisas muito atualizadas falando a respeito da formação do psiquismo humano, e o psiquismo humano hoje já está devidamente deslindado e nós sabemos a influência de uma relação de mãe com filho desde o momento da gravidez, o quanto isso impacta na formatação de uma criança, de um ser psíquico que vai existir aqui na Terra, porque depois que ele nascer, que ele interagir com o mundo, ele será um espírito encarnado. Isso é uma coisa importante, gente, porque nós não somos espíritos vivendo na Terra sem a condição do corpo. Estamos encarnados, estamos dentro de um corpo, e por isso nós precisamos interagir com esse mundo novo e com as condições psíquicas, emocionais necessárias para lidarmos com todos os problemas desse mundo novo. Se nós não tivermos ainda a capacidade, a resiliência para estarmos lidando com o impermanente, o rápido, com as relações frágeis que hoje existem nos casais, nas famílias, nas relações sociais, nas relações amorosas, nós iremos ter problema. Eu participo de um grupo de pesquisa onde nós fazemos um trabalho de levantamento sobre esse tipo de influência. A influência da relação da mãe, do filho, a relação mãe-pai, na construção de jovens futuros deprimidos e ansiosos. Os índices são alarmantes. Problemas graves com separação mal resolvida, problemas graves com bullying, problemas graves com autoaceitação, problemas graves com projeção de uma ideia de um ser que ainda não se constrói aqui na Terra, ideias que nós outros no passado resolvíamos de outra maneira, mas hoje parece que essa juventude, esse povo que chega para a Terra hoje, eles não têm a mesma capacidade, a mesma resiliência que a geração passada, e por esse motivo eles sentem mais. E esses indicadores mostram o quanto é necessário hoje para vivermos uma realidade espiritual, compreendermos a realidade do ser humano encarnado. Não existe possibilidade nenhuma de sermos espíritos bem resolvidos se não estivermos com essa carcaça psíquica bem equacionada. Não existe possibilidade de você fingir que é um anjo. Por isso trago a figura de Dédalo e Ícaro, porque muitos de nós estamos buscando salvação através de pseudo-personalidades criadas para viver no mundo atual como se já estivéssemos evoluídos no mundo futuro. Um amigo meu disse que no seu centro espírita ele botou um aparelho chamado asário. Vocês sabem o que é asário? Asário é um armário de asas. E funciona mais ou menos assim. A pessoa chega na frente do centro espírita, bota a asa, entra no centro e diz muita paz. Abraça todo mundo, né? E aí entra, vai e tal. Aí quando sai, bota a asa no asário, sai e vai chutar o cachorro. Vai voltar a ser exatamente o que era, e muitas vezes entra no centro, esquece de pôr as asas e no próprio centro espírita coloca as suas garrinhas de fora. E isso mostra o quanto nós estamos distante dessa perspectiva do ser espiritual vivendo a experiência humana de Teilhard de Chardin. O quanto nós estamos ainda necessitando aprender muito mais sobre nós outros do que simplesmente ficarmos tentando viver uma realidade espiritual na Terra sem ainda lograrmos o sucesso ou os passos necessários para conquistarmos a nossa própria consciência. Nós precisamos nos conhecer melhor.
Nós precisamos entender o que é ser humano, nós precisamos entender o que forma um ser humano, nós precisamos entender como se constrói um psiquismo sadio, nós precisamos entender isso. Qual é o problema? O problema é que a mente humana, o cérebro humano, ele tem 60 mil anos que é do mesmo jeito. Nós, há 60 mil anos, processamos as nossas ideias através de uma rede neural, através de um processo cerebral movido por neurotransmissores. É isso há 60 mil anos do mesmo jeito. O cérebro de um jiqueense, como eu, é igual ao cérebro de um esquimó, igual, fisiologicamente não tem diferença. Existe diferença entre o cérebro de um homem e o cérebro de uma mulher? Nenhuma diferença qualitativa, apenas é uma diferença que existe, dando características particulares a cada um dos gêneros na sua expressão. E por esse motivo, nós precisamos entender que as mudanças sociais, as mudanças que nós estamos impondo aqui ao mundo de hoje, têm impacto severo, sim, na forma como o cérebro reage a tudo isso. Porque se nós não entendemos como funciona um ser humano, se nós não entendemos como funciona o cérebro, se nós não entendemos como funciona a formação do psiquismo, como é que nós vamos avaliar os impactos da sociedade na formação do ser? Então, desde a década de 60 para cá, a sociedade mudou muito, a família mudou. Essa ideia do me respeite que eu sou seu pai, isso acabou. Hoje não existe mais isso. O que existe hoje é me respeite porque eu sou digno de ser respeitado. Então, aqueles que não tinham muito trabalho, ou que não queriam se dar muito trabalho de fazer sua reforma moral e etc., para impor o seu padrão ético-moral aos seus filhos, agora tem que ter. Por isso o espírito está sendo impactado por isso, por essa razão, por essa mudança. Ela gera, como toda mudança, gera caos, gera desconforto, mas nós devemos estar preparados para isso, sabendo que no final nós vamos ter um novo cenário a ser descortinado, como sempre foi na humanidade. Uma nova fronteira que nós vamos enfrentar daqui para frente. É preciso compreender que aquilo que a doutrina espírita nos traz como ferramenta para a evolução espiritual é algo que nós devemos praticar de fato. Não existe possibilidade nenhuma do ser viver como espírito na Terra, toda a potencialidade do espírito na Terra, sem decifrar os códigos da humanidade. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o espírito necessita da carne. A carne ensina o espírito a amar. A carne ensina o espírito a ser contido. A carne ensina o espírito a se relacionar com os desiguais. Quem aqui assistiu o filme de André Luiz? Nosso Lar. Né? Vocês lembram de uma cena? Eu vou fazer um recorte de uma cena onde a mãe de André Luiz se encontrou com André Luiz. Ela veio lá de Beverly Hills para se encontrar com André Luiz, não foi? E aí ela chega lá e André Luiz, ô mãe, eu tô com tanta saudade daquele bolinho que a senhora fazia, 6 horas da tarde, um cafezinho e tal. A senhora pode me levar para onde a senhora está? Não, filha, eu não posso te levar, porque onde eu estou você não pode ir. Você lembrou disso? E papai, vamos lá ver papai, vamos lá mamãe ver papai. Não pode. Não pode, porque onde seu pai está, nem eu nem você podemos ir. Mas se a gente for fazer uma retrospectiva do tempo, a gente vai ver que há alguns anos antes, estava papai e mamãe e André Luiz na mesma casa, vivendo um do lado do outro. Mostrando que aqui na Terra é o único lugar onde nós podemos viver com espíritos desiguais. A oportunidade da carne é algo singular para o espírito. Então, quando a gente começa a perceber o espírito nessa possibilidade, a gente vê o quanto é importante vivermos a condição humana, antes de pensarmos que somos já os elevados espíritos que vamos viver nas constelações mais elevadas. Nós precisamos viver ainda a humanidade para sermos e sentirmos a condição espiritual. Não dá para fugir do homem. Não dá para fugir da encarnação, não dá para fugir do nascer, não dá para fugir da responsabilidade de criarmos pessoas, não dá para fugir da responsabilidade da sociedade, não dá para fugir dos toques, do olhar, coisa que a tecnologia jamais vai poder substituir. Eu fazia uma palestra semana passada e eu dizendo, os médicos vão ser substituídos por robôs, os engenheiros vão ser substituídos por software, os advogados já estão sendo substituídos por software, já estamos aí numa era de subempregos, os grandes profissionais
profissionais estão preocupados, o que vai acontecer com a geração do futuro, o que vai acontecer com a sociedade, e alguém lá do fundo disse, até os palestrantes vão ser substituídos por robôs. Eu disse, é verdade. Até os palestrantes vão, mas há algo que os robôs nunca vão substituir. É a possibilidade de estarmos aqui juntos, nesta grande celebração. A possibilidade de olharmos nos olhos uns dos outros, tocarmos nos nossos corpos, nos abraçarmos, estendermos os nossos braços, fazermos o grande encontro das almas, percebermos as energias trocadas pelo psiquismo de um e do outro, falarmos de amor, sentimos a paixão, sentimos a vontade grandiosa de ir ao encontro para ajudar quem quer que seja, elevar e sentir alguém, sentir no coração a alegria de termos soerguido alguém que estava no chão, fazermos isso de maneira graciosa, isso nos eleva muito a uma condição muito além do humano. Descobrir o espírito a partir do humano é um ato de singeleza, de inteligência, de humildade. Afinal de contas, nós, para fazermos o grande salto do espírito, precisamos resolver algumas questões que ainda não foram resolvidas. Precisamos saber o que fomos no passado? Sim, precisamos. Precisamos equalizar as coisas do presente? Claro que sim, precisamos. Mas precisamos fazer isso com humildade. Por isso, o grande papel dessas nossas agremiações, desses nossos encontros espirituais nas casas espíritas, porque as casas espíritas não são igrejas, as casas espíritas não são lugares de religião convencional, onde as pessoas sentam, repetem palavras e recebem a salvação de fora para dentro. As casas espíritas são pontos de elevação da consciência para que o homem possa compreender esse espírito, potência de Deus dentro de si mesmo e a partir das suas próprias condições elevar-se aos patamares mais elevados, mais superiores. É preciso entender que o ser humano, ele tem capacidades inatas, ele tem capacidades próprias, ele traz o germe do divino na sua própria essência e que ele precisa ser estimulado para que isso aconteça. E para que isso saia, para que isso surja, para que isso brote, é preciso que nós estejamos aqui juntos. E sejamos capazes de viver a nossa essência, mesmo que ela ainda não seja a essência da realidade perfeita. Mesmo que nós não sejamos os anjos, mesmo que nós não sejamos ainda os espíritos de luz, que sejamos. Tem uma amiga aqui de Vitória Conquista que uma vez fez uma palestra lá em Salvador e ela disse: muitas pessoas acham que a Terra é uma escolinha de anjo, mas na verdade é um reformatório de capetas. Nós ainda temos muita coisa para resolver. Nós ainda trazemos muita coisa na nossa essência e nós podemos identificar tudo isso. Basta olhar a nossa vida, basta olhar os problemas que estão na nossa frente, basta olhar os recursos que nós dispomos, basta olhar a sociedade que nós nos colocamos, basta olhar a família onde nós estamos inseridos. Tudo isso nos diz de nós mesmos. Diz das nossas tendências, diz das nossas vocações, diz das nossas forças, diz das nossas necessidades. Mas o mais importante de tudo é compreender que não existem encontros do acaso. Os nossos filhos foram atraídos através das nossas paixões, das nossas energias, do nosso psiquismo. As nossas famílias foram formadas por necessidades espirituais. As comunidades foram formadas por heranças kármicas. E tudo isso está aí para ser corrigido. Se nós simplesmente pensarmos que vamos viver uma realidade espiritual, se nós acharmos que nós temos que viver mais para o espírito do que para a carne, podemos esquecer que temos demanda na carne, ainda prementes, precisando ser resolvidas. Portanto, o olhar do espírito encarnado, antes de ser para cima, que é um comportamento um tanto quanto esquizoide, é para o lado, é para a frente, é para o chão. Olhar para o dentro do outro, olhar no olho do outro, sentir a necessidade e a nossa também. Percebermos que nós temos a estrada para percorrer, percebermos que não temos um dever de casa para fazer. Esse é o maior e talvez o mais difícil obstáculo. Por isso, viver uma realidade espiritual é muito difícil para nós encarnados. Ou estamos totalmente imersos na carne, ou estamos tentando fugir da carne através de uma transcendência que ainda não aconteceu de verdade, mas que acontece no sonho, com a perspectiva de que o amanhã será melhor do que hoje. Não existe nada melhor do que o hoje.
Para o Espírito, o único tempo é agora. O único momento de mudar qualquer coisa é esse. A única forma de fazer com que minha vida amanhã seja melhor é transformar o meu dia de hoje melhor do que o de ontem. Fazer com que hoje eu consiga caminhar passos mais leves do que eu fazia em tempos passados. Eu me lembro, aos meus 15 anos de idade, eu fazia uma coisa incrível. Eu gostava de ir para festas onde eu não era convidado. Vocês sabem isso? Alguém aqui já fez isso? Né? O nome disso é penetrar na festa. E era algo especializado, porque a gente comprava roupa nova. Todo mundo se arrumava, né, para poder ir para as festas. Só que a gente não era convidado, pulava o muro, tinha que torcer para a calça não rasgar quando caísse do outro lado, a camisa ficar intacta, né? Para a gente chegar lá, ainda levava um souvenir para casa, que era um doce, alguma coisa, uma bandeja, uma melancia, qualquer coisa que fosse suficiente para mostrar que nós estivemos lá. Isso eu fazia com 15 anos de idade. Eu pergunto a vocês hoje, qual é a chance de eu, hoje, pular o muro de uma festa que eu não fui convidado? Nenhuma, exatamente. Eu tenho uma dificuldade hoje, devo confessar a vocês, de ir para as festas que sou convidado. Imagina as que eu não sou. Então, nesse cenário, eu vejo o quanto eu evoluí de 15 anos para cá. O quanto a gente amadurece, o quanto a gente cresce, o quanto a gente melhora, o quanto, apesar de todos os erros, apesar de todos os problemas, apesar de todas as coisas, o quanto a gente é capaz de progredir, o quanto a gente é capaz de crescer em uma única vida. Imagine se nós tivéssemos a perspectiva do amanhã. Imagine se nós tivéssemos a perspectiva de fato de que nós somos espíritos imortais e que nós temos que plantar hoje as sementes do amanhã. Nós temos que plantar hoje as frutas que vamos colher no pomar da nossa existência. Quem plantar cocos, colherá cocos. Quem plantar laranja, colherá laranjas. E assim é a regra básica da vida. Se eu quero paz, plante a paz. Se eu quero amor, plante o amor. Se eu quero a tranquilidade, plante a tranquilidade. Essa é a máxima que os Espíritos nos dizem. As leis divinas não foram feitas para serem objetos de culpa ou de penalização. As leis divinas foram para serem compreendidas. Elas não são leis de penalidade, são leis de consequência. Elas não servem para punir, elas servem apenas para informar. Ela funciona assim. Se você contrariar, ela agirá sobre você como uma consequência, não como uma punição. Então, se nós hoje já conhecemos todas as leis, se nós hoje já conhecemos todos os profetas, se nós hoje já sabemos que o amanhã será a consequência do hoje, a minha pergunta que não quer calar é: por que nós não vivemos hoje já um mundo melhor? Por que a gente ainda carrega ódio? Por que a gente ainda carrega a impaciência? Por que a gente carrega a intolerância? Por que a gente carrega o melindre? Por que as nossas almas são tão feridas? Por que a gente não tem coragem de mostrar nossas crianças feridas dentro dos grupos em que participamos? Por que nós não temos a paciência para ouvir o outro que sangra, ainda no seu psiquismo atormentado? Por que nós não praticamos a indulgência? Por que nós não somos benevolentes? Por que nós não temos a vontade de fazer o bem? Por que nós não praticamos o perdão? Por que nós não praticamos a abnegação? Por que nós não praticamos a dedicação? Por que nós não fazemos nada daquilo que os Espíritos humanos nos pedem para fazer, ou nos orientam para fazer, melhor dizendo? Dizendo assim: você quer ter um futuro brilhante? Plante o brilho do seu futuro hoje, agora. Viver uma realidade espiritual é crer na realidade espiritual sobretudo. Acreditar que ela existe. Não é brincadeira, existe de fato. Quando Lorena traz uma mensagem do mentor desta casa, dizendo a respeito das coisas que ele vê no mundo espiritual, e que ele traz para nós a coisa de sepultar no passado para abrir a perspectiva do futuro, o que nós estamos falando aqui? Que o Espírito veio nos advertir de algo que ele percebe no plano espiritual para que nós não erremos de novo. O que já fizemos no passado, não repitamos mais uma vez e outra vez e outra vez. Quantas mais vamos fazer? Repetir os mesmos erros, fazer as mesmas coisas. Nós precisamos, de fato, assumir a nossa condição de espíritos encarnados. Nós precisamos assumir a nossa condição de seres imortais. Nós precisamos ressignificar a morte. Nós
precisamos ressignificar o sentido da vida. Por que eu nasci nessa casa? Eu nasci nessa casa porque essas pessoas que estão comigo são os meus melhores professores. Por que eu estou nessa sociedade? Porque a cultura dessa sociedade é mais compatível com o meu estado de espírito. Porque aqui eu vou ter a oportunidade de exercitar mais os meus limites. Porque aqui eu vou ter possibilidade de ir mais além e praticar a aeróbica do espírito aqui, nesse lugar e não em outro. Se eu fosse para um lugar frio, eu não poderia abraçar tantas pessoas como eu abraço, como eu gosto de abraçar. Eu não teria essa oportunidade, porque as pessoas não achariam estranho. Por isso eu nasci aqui numa terra que as pessoas gostam de se abraçar, de se tocar. Esses espíritos grudentos são todos brasileiros hoje dessa existência. Por isso nós precisamos pensar nisso, gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 10, nós temos lá o homem no mundo. O homem no mundo é algo absolutamente perfeito, escrito no Evangelho para a nossa libertação. Ele diz, o espírito de caridade deve inspirar todos aqueles que ouvem, os que clamam pela salvação do plano celeste. Permita que o coração esteja, de certa forma, livre dos pensamentos da angústia, do sofrimento ou de qualquer outro tipo de pensamento negativo, para que aqueles a quem você chama sejam capazes de lançar ali as sementes do futuro que irão florescer os verdadeiros ou dar os verdadeiros frutos da prosperidade e da evolução. Dentro desse mesmo capítulo, existe lá uma frase que diz: viva como um homem no mundo, se submeta até as coisas mais frívolas, mas faça tudo de uma forma tal que as possa santificar. Viver como homem no mundo não é viver ainda com asas ou viver pensando depois da morte. Vamos viver pensando em cada dia da vida. Vamos viver pensando em cada dia da vida como a construção de uma vida imortal. Viver pensando em cada dia da vida como a possibilidade da construção do espírito que se encontrará com o Criador. Nós todos nós, somos sementes de Deus, como diz Leon Denis. Pedaços de Deus, gotas divinas, jogadas na matéria para a sua realização. Ele diz, um ser tão frágil, que é capaz de se abrigar numa forma vulnerável e ao mesmo tempo tão poderoso, que com um pequeno raio do seu pensamento pode abraçar o infinito. Esses somos nós, criados por amor, criados para amar. Leon Denis nos descreve assim: assim também Jesus dizia, vós sois deuses, eu quero que brilhe a vossa luz. Brilhar a vossa luz não quer dizer que nós tenhamos que trazer luz de fora, buscar luz em lugares específicos, especiais. Todos já temos a luz dentro do nosso coração. Todos já temos o brilho na nossa própria alma. A única coisa que a gente precisa fazer é fazer com que esta luz brilhe. Quando a gente se apega muito à nossa realidade do ego, quando a gente se apega muito à nossa realidade aqui da nossa essência, a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes que o Espírito nos mostra. Por exemplo, vocês já viram algum caixão de defunto com puxadinho, gaveta, reboque, puxando coisas? Não. Eu vou dividir com vocês a experiência que eu tive com meu pai. Meu pai é espírita, e ele é um grande professor, meu professor de tudo, da vida, de tudo. E ele, uma vez, ele me ensinou uma coisa depois de morto, mas não foi uma mensagem mediúnica, foi uma coisa diferente. Meu pai, ele se queimou uma vez num carro. Ele foi fazer uma manutenção no carro e a água do radiador queimou ele muito. E ele tinha pavor de fogo. Então, quando ele estava doente, muito doente, ele pediu para minha mãe que não fosse cremado, porque ele ficou traumatizado com o fogo. E minha mãe assim fez. Ele foi enterrado, e numa reunião mediúnica ele apareceu e disse: meu filho, diga à sua mãe que eu não gosto de cemitério. Ele disse: agora foi que deu de noite? O rapaz está enterrado lá no cemitério e não gosta de cemitério. Ele disse: eu não fico triste toda vez que sua mãe vai lá e ela fica chorando e tudo, isso me incomoda bastante. Aí eu disse: não se preocupe não, que eu vou dar um jeito nisso. Aí eu falei: mãe, eu vou tirar os restos do meu pai do cemitério.
Tudo bem para você? Não, tudo bem. Aí eu fui lá. Quando cheguei lá, que abri o caixão, ele estava com o mesmo terno que minha mãe vestiu. Olha que coisa interessante, minha mãe botou um terno lindo para ele encontrar com São Pedro. E ele chegou lá, o terno, ele abandonou o terno. Meu pai voltou para a pátria espiritual, nu como chegou. E naquele momento ele me deu uma lição. Meu filho, aqui a gente não traz nada. E aqui a gente não leva nada. Então tudo que nós tivermos que levar será aquilo que nós vamos adquirir no nosso coração. Essa mensagem para mim foi real, eu vi na minha frente. E isso obviamente mudou muito a perspectiva da minha vida, de muitos aspectos, acreditem vocês nisso. Porque nós, quando falamos que somos espíritos, precisamos pensar nisso, o quanto vale a pena defender uma posição apenas ilusória de uma criança ferida, o quanto vale a pena defender apenas uma posição de um ego ferido, um ego ainda desestruturado, o quanto vale ainda defendermos uma posição de uma vida onde a paixão se dá apenas naquilo que é impermanente, aquilo que passa, aquilo que a gente não tem domínio, que a gente não tem posse. E isso obviamente é gerador de sofrimento e de dor. Nós precisamos nos libertar da dor da vida, nos desapegando da vida e ao mesmo tempo fazendo brilhar a nossa luz, trazendo de dentro de nós a energia do amor. Fazer surgir de dentro de nós a energia divina que todos trazemos, que todos temos, que todos possuímos. Esse é o nosso grande desafio. Essa é a nossa grande missão como seres espirituais. Todos somos espíritos, mas todos estamos encarnados. E enquanto encarnados, precisamos viver este mundo de encarnado pela perspectiva do futuro, do porvir eterno. Por esse motivo, olhem para seus corpos, olhem para seus braços, para que servem. Braços servem para soerguer, para abraçar. Os olhos servem para enxergar, a boca para falar, os ouvidos para ouvir, o clamor dos nossos irmãos, o coração para sentir, a pele para tocar, a vida para viver, o tempo para fluir e para fruir. Nós precisamos aproveitar cada segundo da terra, o nascer do sol, o nascer da lua, a madrugada, as estrelas, o vento, o frio, o calor, todas as coisas lindas que a natureza nos deu, as borboletas, os pássaros, as demonstrações infinitas de Deus, da sua beleza e da sua perfeição. Estão todas aí para o nosso deleite e para o convencimento de que nós somos os filhos diletos do Pai e que por termos consciência nós seremos capazes de transformar a nós outros em co-criadores em plano maior e em plano menor. Que nós seremos capazes de amar, que as nossas casas serão capazes de se transformar em templo, sim, para recebermos os encarnados com todos os seus problemas e sabermos lidar com eles com tolerância, com indulgência, com o perdão, com a amorosidade e com a fraternidade que deve imperar nos filhos do Cristo. Nós precisamos honrar Jesus nas suas palavras, mais do que elas, nos seus atos, nos seus gestos generosos de paz. Precisamos transformar esse mundo a partir de nós mesmos. Precisamos transformar a ideia do humano a partir da mudança na perspectiva do humano. Precisamos mudar a nossa vida, gente, urgente, a partir dos ensinamentos dos Espíritos. Que sejamos nós os transformadores da Terra, que sejamos nós os transformadores da nossa existência, que sejamos nós os semeadores do amanhã, que sejamos nós aqueles que vamos fazer a transição da Terra, que sejamos nós aqueles que vamos viver o hoje, na certeza do amanhã, mas sem esquecermos que o hoje é a coisa mais importante que nós temos. Portanto, vivam suas vidas agora e sempre na perspectiva do amanhã, do eterno, na amorosidade do Pai Celestial. Tudo isso faz de nós especiais, seres especiais sobre essa terra. Por isso é bom estar vivo, por isso é bom estar aqui, por isso é bom nos sentirmos filhos de Deus. Deixe Deus fluir em seu coração, traga Deus para seus filhos, apresente Deus aos seus filhos, jamais poupem seus filhos da ideia de serem filhos de Deus, para que eles possam ser empoderados e ao invés de ficarem por aí tentando mostrar os problemas para Deus, eles sejam capazes de mostrar aos problemas o tamanho do Deus que eles carregam em seus corações.
fiquemos com Ele na nossa graça, acima de tudo. Que assim seja.